Amém? Eu quero, na verdade. Eu quero. Quero compartilhar com vocês hoje sobre um jovem que me inspira, né? Há muito tempo atrás Deus colocou essa mensagem no meu coração. Eu ouvi uma mensagem ontem e baseado no que Deus tinha colocado no meu coração e algumas coisas que eu ouvi ontem, eu montei essa palavra. E eu queria que você colocasse seu coração, né? Abrisse seu coração para que você possa entender aquilo que Deus tem para você hoje, amém? A palavra de Deus diz que Ele tem algo novo para você. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Cada dia Deus liberava um maná. Cada dia Deus liberava uma comida, ainda que seja a mesma, mas era uma comida nova. Então se renovava a cada manhã, que você possa experimentar da palavra de Deus, amém? E eu quero falar sobre Daniel. Fala assim, Daniel. Talvez você já ouviu falar de Daniel. Quem foi Daniel? Estou falando do seu vizinho, do seu amigo da escola, falando Daniel, homem de Deus, aqui da Bíblia. Foi um jovem que servia ao Senhor, que amava o Senhor, e passou por um contexto da sua vida, onde ele teve que tomar algumas escolhas, onde ele teve que tomar algumas decisões que, na sua adolescência, que iam dizer e influenciar onde que ele chegaria. Quantos ouviram falar que Daniel na cova dos leões? Daniel na cova dos leões. Ele foi comido pelos leões? Sim ou não? Não. Daniel interpretando o sonho do rei Nabucodonosor. Quantos ouviram? Amém? Daniel, ele foi um homem, se tornou um homem muito exitoso, se tornou um homem muito bem conceituado. Ele era alguém que servia a Deus, veio de uma família simples, servia a Deus, e Deus colocou ele numa circunstância como eu e como você estamos hoje. Ele foi levado cativo para a Babilônia. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Assim, Babilônia. Eu, quando lembro essa palavra Babilônia, lembro da célula de Taipas, né? Já estávamos nós lá, não porque é Babilônia lá em Taipas. Babilônia, chega uma moça na célula, tinha tomado só um pouquinho de bebida alcoólica, estava meio cambaleando. Eu falei, o que você está fazendo aqui, jovem? Moça, senhora, nem lembro o que eu falei. Ela falou, estou aqui, vocês estão fazendo o quê? A gente está buscando a Deus. E ela falou, nossa, toda bêbada. Estou na Babilônia. Eu falei, por que você está na Babilônia? Não, olha para minha roupa. Olha, eu coloquei calça jeans hoje. Isso é Babilônia. Eu coloquei brinco. Isso é Babilônia. Eu falei, então, sai Babilônia, em nome de Jesus da sua vida. Foi muito engraçado. Não esqueço até hoje. Nós fazíamos a célula lá, era num salão aberto. Então, todo mundo que passava via, né? Essa senhora entrou lá bêbada, era na igreja, desviada, sei lá que ela era. Ela entrou falando que estava na Babilônia, porque na igreja dela, no contexto lá, não podia usar calça jeans, só saia, não podia usar brinco, não podia não sei o quê. E porque ela tinha dado uma desviadinha, ela falou que ela estava na Babilônia, porque ela estava de calça jeans. E eu falei, então sai Babilônia, em nome de Jesus. Tive que colocar ela para fora, estava atrapalhando a célula. Mas eu acho que Deus vai encontrar ela. Encontrou, Fernando, ou não? Ainda não? Hã? Faleceu? Sério? Meu Deus. Faz tempo? Meu Deus. Babilônia caiu por terra, irmãos. A Babilônia caiu por terra, irmãos. Tem aquela música? Caia Babilônia. Caia Babilônia. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus a tenha. Sabe aqueles dias religiosos? Que Deus a tenha. Aí vê a pessoa, não prega o evangelho. Essa é outra pregação, né? E quem foi Daniel? Como Deus usou Daniel? Qual a mensagem que ele passou para a sua geração? Dá uma passada rápida pela Bíblia. Você vai ver que Daniel foi um jovem usado por Deus em visões e interpretação de sonhos. Quantos aqui tem sonhos? Visões. Então você está quase um Daniel, uma Daniela. Como Deus usou ele? Através da sabedoria. E Daniel permitiu ser usado por Deus. Daniel permitiu, estando na Babilônia,
não ser um babilônico no seu coração, estando no mundo, não ter o mundo no seu coração, porque ele não abria mão das suas convicções em Deus. Você vai ver como que é interessante, e o começo da sua vida define o final da sua vida. O começo das suas escolhas vai definir o final da sua vida. Daniel foi alguém que transmitiu o poder de Deus, transmitiu sabedoria de Deus. Daniel, ele foi um dos homens que a Bíblia não cita pecado. Daniel, Jesus e José foram 3 homens aonde não cita pecado deles na Bíblia. Então, nós podemos perceber que Daniel era um homem separado por Deus. Era um homem consagrado a Deus, mas não era um super-homem. Não era o Batman, não era o Homem-Aranha. Ele era alguém comum como eu e você. Daniel era alguém que, apesar de ser um homem, onde a Bíblia diz que não cita pecado, ele era alguém comum, como eu e você. E ele conseguiu influenciar uma nação inteira, por conta das suas convicções, por conta das suas não abrir mão de valores, não abrir mão de princípios na sua vida. E nessa época da vida de Daniel, que Daniel foi chamado, nós vamos ver aqui, que Daniel estava lá servindo a Deus em Israel, o rei babilônico, o império, foi até Israel, levou cativo o povo, pediu para que levasse até ele alguns jovens de boa aparência. Eu vou citar aqui algumas características que Daniel foi parar lá. Era alguém que servia a Deus. Mas Daniel, nessa época, não se tem exatamente a idade, mas gira em torno de 14 e 16 anos de idade. Tem alguma coisa a ver com você, sim ou não? Alguns sim, alguns não, mas são poucos que não. Mas Daniel tinha em torno de 14 a 16 anos de idade, quando ele foi tirado de Israel, onde ele servia a Deus, buscava a Deus, e foi colocado na Babilônia. Abre sua Bíblia lá em Daniel, no capítulo 1. Estou chocado, viu, irmãos? A Babilônia morreu. Abra sua Bíblia lá em Daniel, no capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1 inteiro. Eu queria que você prestasse atenção, se não conversasse, amém? Diz assim a palavra de Deus. Todos abriram, amém? Quem não abriu, diga misericórdia. Eita Deus. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para que assistissem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É um bom nome de você pôr nos seus filhos. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, Misael, de Mesaque, e Azarias, de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente, versículo 8, não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis
em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e os experimentou 10 dias. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor dos que estavam mais robustos que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura, sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, e os achou 10 vezes mais doutos que os outros magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Até aí. Começa a visualizar comigo esse cenário, né? Começa a visualizar comigo esse resumo do começo da vida de Daniel. Nós vemos que Daniel foi um grande homem de Deus, foi muito usado por Deus, mas o que aconteceu na vida dele foi totalmente definido no começo da sua vida, quando ele tinha seus 14, 16 anos. Você só entende quem é uma pessoa quando você entende como ela começou a sua vida, como ela começou a sua carreira. Tem como você começar um jogo, depois que começou o jogo, você colocar as regras? Não pode chutar, é para fora, não é escanteio, não pode. Tem como, depois que começou o jogo, não vai virar uma confusão? Sim ou não? Agora, se você, antes de começar o jogo, você coloca lá as regras, se a bola passar daqui, é lateral. Se a bola passar daqui, é escanteio. Então está definido já as regras. 3 cartão, está expulso. Agora não tem regra, e depois que o jogo começou, você vai querer colocar as regras. Vai virar uma bagunça, não é verdade? Então, quem você vai ser, a sua vida, vai ser definida pelas suas escolhas, pelas suas convicções no começo da sua vida cristã, no começo da sua vida com Deus. O seu início determina a sua vida. Agora, entra comigo aqui no contexto, na vida de Daniel. Primeira situação que Daniel passou. Daniel foi levado para o terreno do inimigo. Fala assim, Daniel foi levado para o terreno do inimigo. Então Daniel estava lá, na sua casa, bonitinho, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, todo o coração. Não havia pecado, não havia outros deuses, não havia mundo, não havia Babilônia. E ele foi tirado desse contexto e foi colocado no terreno do inimigo. Foi colocado na Babilônia. O povo de Israel foi levado cativo por aqueles que não serviam a Deus. Aonde que hoje é o terreno do nosso inimigo, que nós somos levados todos os dias? Faculdade, escola, ambiente de trabalho, a sua casa, seus amigos. É o terreno do inimigo que todos os dias nós somos levados. Todos os dias você vai para a escola, todos os dias você vai para a faculdade, você vai trabalhar, e lá é um ambiente onde as pessoas não adoram, não buscam a Deus. É um ambiente da Babilônia, um terreno do inimigo. E Daniel foi levado para esse lugar. Amém? Segunda coisa, o rei ordenou que os jovens que deveriam servir a ele tinham que ter algumas condições. E algumas condições do mundo. E eram elas. A pessoa tinha que ser de uma família real, da nobreza.
Fala, Diego, eu não sou... O pai não é tão bem assim, né? Você sabe, né? Passa umas dificuldades, né? Mas, se você for ver, você tem uma família boa, não perfeita, mas também não é maligna. Então você tem uma boa família, amém? Talvez não é das melhores, é uma boa família. Então Deus tirou Daniel dessa condição. Era uma condição que o rei pediu. Tira, busca os jovens que tem uma família real, que tem nobreza. Outra condição, que fossem de boa aparência, sem defeito. Hoje você vê as pessoas no mundo prestam culto ao corpo, valorizam o seu corpo, cultuam você mesmo. Então isso era um valor do mundo, isso é um valor da Babilônia. E que possuíam conhecimento. Daniel foi se encaixando nessas condições. E ele deveria se preparar por 3 anos, para depois servir ao rei. Então pense comigo aqui, você é um jovem, uma família nobre, real. Você é uma pessoa que tem conhecimento, de boa aparência, amém? Ainda que seja pela fé, diga amém. Brincadeira. Então, você está nessas condições. E Deus, a Babilônia, o mundo, está te chamando. Te chama todos os dias. Daniel, ele foi colocado num lugar longe de casa, longe dos pais, colocado num ambiente tentador. Ele deveria agora se vestir, falar, andar como os babilônios, em um lugar onde Deus não era nem mencionado, lugar de tentação, na sua escola, sua faculdade, televisão, lugares de tentação, ambientes, bares, baladas, lugares de tentação onde o nome de Deus não é nem mencionado. E Daniel foi levado para esses lugares. Mas a Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar. Daniel decidiu não negociar algo que era inegociável. Você vai saber o que é isso. Interessante que Daniel teve que se adequar àquele povo. Ele falou: vocês querem que eu me vista igual a você? Tá bom, eu vou me vestir. Vocês querem que eu estude o que vocês estão estudando? Tá bom, eu vou estudar também. Vocês querem que mais? Eu fale como vocês, eu falo também. Estou falando falar como o mundo, palavrão, não fala palavrão, pode falar palavrão agora. Não, é uma linguagem espontânea. E ele falou, tá bom. Mas teve algo que Daniel não negociou. Teve algo que Daniel não abriu mão. E foi o que definiu quem ele se tornou, quem ele foi. O mundo sempre vai exigir que você se amolde a ele. O mundo sempre vai exigir que você seja como o mundo. Na faculdade. Você chega na faculdade, Amanda Deus, saiu da conferência agora, aqueles que vão começar a faculdade. Aí chega na faculdade, aquele ambiente tentador. As moças, shorts curtos, sensualidade, nos bares, aquela cervejinha, aquelas conversas de papo furado, a malícia. O mundo quer que você se amolde a ele. Na escola, você tem que aloprar muito. Você tem que ser o pior da sala. O mundo quer que você se amolde a ele. Você tem que ser o popstar, pop girl. O mundo quer que você se amolde. O homem, nós temos que pegar todas. As meninas, tem que pegar todos, os mais bonitos, que tem carro. O mundo quer que você se amolde a ele. O mundo quer que você seja como ele. Mas existe um homem de Deus, Paulo, lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, capítulo 12, no versículo 1 e 2, que ele diz algo para nós, da parte de Deus. Sua Bíblia lá em Romanos 12.
Versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo estava rogando. Quem sabe o que é rogar? É um pedido com paixão, é um pedido com intensidade, é implorar com paixão. Por favor, eu rogo para você, jovem, não se amoldem ao padrão desse mundo, não se conformem com este mundo, não entre no padrão deste mundo. É o que o Paulo está dizendo aqui. O Senhor sempre protege aqueles que se mantêm fiéis a Ele, mesmo em circunstâncias adversas, como Daniel passou, como eu e você passamos. Mas existe algo que diferencia. São as nossas respostas e as nossas escolhas perante o Senhor. No versículo 5 de Daniel, capítulo 1, Daniel ele decidiu não se amoldar ao padrão do mundo. Fala assim, Daniel decidiu não se amoldar ao padrão do mundo. Como eu falei, existe algo que era inegociável para Daniel. Daniel, um jovem de 14 anos, 16 anos de idade, como eu e você, uma família simples, de boa aparência, alguns, e ele foi levado à Babilônia. Porém, Daniel decidiu não se amoldar ao padrão do mundo. Fala assim, Daniel decidiu não se amoldar ao padrão do mundo. Daniel ele não negociava aquilo que para Deus era inegociável. Daniel ele foi para o impacto, ouviu a palavra de Deus, começou a amar o Senhor, começou a servir ao Senhor e foi levado para a Babilônia, foi levado para o mundo. E existem algumas coisas na vida de Daniel que ele não negociava o preço. Daniel falou, vou me vestir, eu vou falar, eu vou andar, eu vou estudar. Mas existe algo que eu não abro mão, eu aprendi lá atrás. Eu não vou servir aqui. Não vou negociar esse valor. Daniel não negociava a sua radicalidade. Daniel não negociou a sua consagração. Daniel não negociou a sua vida com Deus por outras coisas. Tentavam de todas as formas de empurrar Daniel para o padrão da Babilônia. Trocaram até o nome dele para Beltesazar. Significa é o nome de um deus da Babilônia. Agora imagina a situação do menino. Ele era um menino. Você viu o Senhor, foi levado para a Babilônia, tirado dos seus pais, num lugar onde o nome de Deus não era nem mencionado. Sua escola, seu trabalho, sua casa até. E mudaram até o nome do coitado. Colocaram o nome de um Deus nele. Imaginou a situação com você? Começam a te chamar de Santo Antônio. Começam a te chamar de Ave Maria. Já pensou que constrangedor? São Jorge. Ô, São Jorge, vem aqui. Além de estar na Babilônia, além de estar no mundo, coloca o nome de um Deus da Babilônia em você. Complicado, não é não? Mas Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Comer a comida e beber a bebida é algo inegociável. Só para lembrar, era um menino de 14 a 16 anos de idade. Daniel estava convicto de quem ele era em Deus. Daniel falou, dessa comida e dessa bebida que vocês oferecem, eu não bebo. Eu vou me vestir como vocês, eu vou falar como vocês, eu vou estudar como a língua de vocês, mas eu não vou beber dessa comida e não vou
comer dessa comida e não vou beber dessa bebida. Porque Daniel aprendeu que a nação que adorava outros deuses sempre oferecia as comidas a outros deuses. Então, se ele comesse daquela comida, ele se tornaria impuro. E Daniel, sendo fiel ao Senhor, permanecendo fiel ao Senhor, estando diante de uma opressão, de pressões do mundo, ele falou: dessa comida eu não vou comer, e dessa bebida eu não vou beber. Que jovem, hein? Que adolescente. Nós tivéssemos uns 10 aqui assim. Daniel estabeleceu o padrão desde o início. Quem ele era, que tipo de comportamento ele teria, o que ele tocaria, o que ele comeria e o que ele beberia. Já estava definido na sua vida. Pode vir o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, o rei que for, pode vir o Papa, o Bento, a Benta, pode vir quem for, eu não vou comer dessa comida, eu não vou beber dessa bebida. Daniel. As regras de um jogo devem ser estabelecidas no início, como eu falei. E Daniel foi convicto porque ele decidiu no seu coração o que ele comeria, o que ele beberia. Pode vir quem for, pode vir amigo da escola, amigo da faculdade, seu pai, sua mãe, seu tio, seu tataravô. Eu não vou comer dessa comida. Eu não vou beber. Estou falando feijão, arroz, talvez você não coma, tá? Falando de coisas do mundo, de mundo. Eu vou falar aqui que são essas comidas. Sabe o que é que você negocia? Daniel não negociou o padrão de Deus, não negociou os princípios do Senhor. E eu te pergunto, o que você negocia, jovem? Quem você é quando ninguém está olhando? Será que você negocia seus valores quando ninguém está olhando? Quando você está com seus amigos não crentes, você negocia seus valores? Ou não? Você se envolve em piadas maliciosas? Você dá ideia pela internet? Você paquera pela internet? Pelo Facebook? O que você vê na internet quando ninguém está olhando? No banheiro sozinho, o que você faz? Será que você negocia? Será que tem Daniels aqui? Disse Daniel: não me manda fazer o que desagrada a Deus, que eu não vou fazer, e ponto. Padrão. Decisão. Não me manda fazer, não adianta. Não me manda fazer o que desagrada a Deus, que eu não vou fazer. Posição, convicção. Daniel sabia que ele era em Deus. Ainda jovenzinho. Ele não estava nem aí para o que os outros iam pensar a seu respeito. Daniel não estava nem aí com a sua reputação. Estava na conferência e ouviu um dos alaridos que o pastor Naor falou. Sem reputação. Daniel não estava nem aí para a sua reputação. O que iam pensar dele. Se ele ia ser tirado da presença do rei ou não. Se ele ia ser tirado de um lugar de destaque ou não. Ele não estava nem aí. Ele apenas decidiu não negociar o seu padrão. Não vou me tornar impuro e pronto. Não vou. O diabo pode falar. Minha mãe, meu pai pode falar. Meus amigos podem falar. Meu patrão pode falar. Eu não vou abrir mão. Eu não vou negociar. E ponto. O futuro de um grande homem, de uma mulher de Deus, se faz firmando os valores dentro do seu coração. Daniel era um jovem que tinha os valores de Deus firmados no seu coração e ninguém podia tirar aqueles valores. Você imagina, você vai para um lugar e você fala, não, eu vou numa baladinha,
Vou beber só um pouquinho. Só dar uma abraçadinha. Só vou dar uma dançadinha. E aí você define um padrão para você. E o seu padrão, aquilo que não era para você negociar, você negocia. E aí a sua vida vai para o beleléu. Daniel sabia que ele era em Deus. Dá um exemplo. Uma vez um jovem que pagava de cristão, de crente, chegou numa roda de amigos, e o amigo dele falou: você é crente? Eu falei: sou. Ele falou: então, confirma para mim, em Mateus tal, está escrito isso, isso e isso. Ele falou: tá, é verdade. Ele falou: mentira, eu inventei aqui agora. Você falou que era verdade? Você é crente mesmo? Você lê a Bíblia? Até que ponto você negocia? Até onde você negocia? Qual que é a bebida deste mundo? Qual que é a comida deste mundo? É só você sair aqui fora, nem precisa às vezes, para você ver a impureza sexual, a impureza na mente, a impureza no coração, a maldade, a contaminação com televisão, internet, jogos impróprios, amizades, lugares, comida do mundo, bebida do mundo. Se você, meu querido, negocia isso, que Deus não negocia, tchau para você. Não espere ser um grande homem de Deus, ser uma grande mulher de Deus. O padrão que vai definir quem você vai ser está determinado pelas suas escolhas agora. E quando você é adolescente, quando você é jovem. Ah não, vou curtir a vida. Então curte bem a vida, viu? Come bem a comida do mundo, a bebida, até sua barriga estufar, morrer pela boca. Mas come bastante. Come bastante mesmo. Vai morrer igual peixe pela boca. Quantos jovens perderam a sua vida porque negociaram esses valores? Perderam o chamado, perderam o ministério, perderam o mover de Deus, perderam sua juventude, perderam de ter um casamento de Deus, porque negociaram valores. E quando você negocia e põe um padrão, você negocia no começo, depois já era. Depois você estabelece as regras no começo, você negocia desde o começo, depois já era. Não adianta querer voltar, não. Você vai batalhar. Corre. Daniel estava certo do que ele queria. E ele não tinha dúvidas. Desafie você mesmo, tenha fé, tome sua decisão. Versículo 13, ele tinha certeza que aquele que se mantém puro para Deus está sempre à frente daqueles que se contaminam. Olha que interessante. Daniel falou: não vou comer e não vou beber. O chefe que estava responsável por ele falou: mano, aí você me complica, porque se o rei olhar para vocês e ver que vocês estão mais fracos, eu vou perder minha cabeça. Aí Daniel desafiou ele mais ainda, porque Daniel era ousado, ele não negociava, então falou: só 10 dias. Faz isso para mim, 10 dias. Só 10 dias. Manda legume para mim. E para os meus amigos aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego. E vamos ver o que nós vamos se tornar. Depois de 10 dias, o chefe dos eunucos veio. Daniel, Sadraque, Abednego, estava mais bonito, estava mais forte, estava mais robusto que quem estava comendo a comida do mundo. Quem estava se deleitando nos prazeres da vida, perdendo a sua vida lá fora. Daniel, que estava comendo só legumes, que não tem prazer nenhum, ainda mais ser saudável. Imagina comigo. Ele estava bem melhor que os outros. Daniel conseguiu mostrar que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena não negociar os valores nessa terra. No versículo 16, Daniel consegue mudar o cardápio do palácio do homem mais poderoso da terra. Depois que Daniel provou que se comendo legumes, ele se tornava mais forte, mais robusto do que quem estava se deleitando no mundo, ele conseguiu mudar o cardápio da Babilônia, de um rei
Você tem ideia disso? Você imagina você. Imagina um jovem aqui. Vem aqui, Gabriel. Você imagina o Gabriel. O Danielzinho aqui. Fica aí, fica embaixo. Você imagina, olha para lá. Daniel, quantos anos você tem? 15 anos, nem 14, nem 16, 15. Você imagina um Daniel, Cotoco, o Daniel servia a Deus, um homem, um menino, um garoto desse tamanho, dessa idade, pela sua certeza e convicção, conseguir mudar o cardápio da Dilma. Ele chega lá na Casa Branca, falou o seguinte: a Dilma quer me oferecer pudim, manjar, mas eu quero comer legume. Manda legume para mim que eu não vou negociar com ela não. Não negocio o que Deus não negocia. Ele começa a comer, ele se torna mais forte. O Hulk começa a aparecer. Se torna mais robusto. E os outros que estavam comendo os manjares ficaram fraquinhos. Aí falou: pode mudar esse cardápio, manda legume para todo mundo. Enfia legume em todo mundo. Você já imaginou? Virou o Hulk. Vai lá. Daniel, pelas suas convicções, ele conseguiu mudar o cardápio de um palácio, de um reinado. Nunca você, com as suas convicções fracas e medíocres, conseguiria fazer isso. Se você não for um jovem posicionado, decidido, você não vai conseguir mudar o cardápio. Você não vai conseguir ser radical. Tem um monte de gente querendo mudar o mundo, mas não consegue mudar coisas pequenas. Você não vai mudar o mundo, meu querido, minha querida, se você não conseguir mudar coisas pequenas na sua vida. Abrir mão de coisas pequenas na sua vida. Mude primeiro as coisas pequenas, antes de querer mudar as coisas grandes. Decisões, escolhas. Não decidir, não negociar. Daniel foi um grande homem, porque ele decidiu, numa escolha pequena, lá no dia que ele aceitou Jesus, a não negociar. De comer a comida e beber a bebida do mundo. Isso fez ele grande. Influencie, não se deixe influenciar. Daniel foi alguém influente. Não foi influenciado. Quantos aqui na escola é influenciado? Não tem posicionamento. No seu trabalho é influenciado. Depois de 6 meses você está trabalhando, você fala que você é crente e as pessoas ainda duvidam. Você é crente mesmo? Sério? Nossa! Porque a sua vida não transmite nada. As suas atitudes não transmitem nada na escola. Nada no trabalho. Você não muda nada. Não influencia o contexto da sua casa. Muito contrário, está destruindo a sua casa. No seu trabalho, de vez de ser padrão, referência, homem de Deus, posicionado, íntegro, chega atrasado, não dá satisfação, falta. Você não consegue mudar essas coisas pequenas, você quer mudar o mundo. Vamos acordar, vamos orar, vamos para a célula. Você dorme até meio-dia. Você não visita. Coisas pequenas. Filho, lava a louça. Não, mãe, cala a boca. Você quer mudar o mundo. Fica difícil, né? Leia a Bíblia, ore, jejue. Seja santo na internet. Olha a influência de um homem posicionado. Olha a influência de um homem decidido, com firmeza nas suas convicções. Certa vez, um jovem aluno cristão de uma faculdade, uma história real ali, teve uma reunião com a sala de aula para decidir como seria a formatura. E naquele dia, o cristão, o jovem daquela sala de aula, não pôde estar lá. O cristão não pôde. E aí começaram a decidir o que teria na festa. E aí chegou na parte das bebidas alcoólicas. E aí, vamos ter bebida alcoólica ou não vamos ter? Ah, sabe que o fulano lá é crente, né? Cristão, né? Não vai gostar, mano. É melhor não. Um influenciou 50.
A festa inteira não teve bebida alcoólica de uma formatura de faculdade, porque um jovem posicionado, firme nas suas convicções, mostrou para eles quem ele era. E ainda não estava nem na reunião. O cara tem influência, não tem não? Será que se você faltar na sua escola um dia e tiver uma festa, será que eles falam, não, vamos ter bebida alcoólica não, porque fulano é cristão, né? Ele não gosta, vai desagradar. Será que vai chegar nesse nível? É, Deus. Versículo 17. Daniel era uma pessoa que ia além dos outros. Não deixe seu potencial aí parar. Daniel pegou seu potencial e usou dele. Pegou seu potencial e colocou ele para fora. Sabe, irmão, não é me orgulhando não, mas aí no meu serviço, as pessoas pedem oração para mim. Ora lá pela minha esposa, ela está enferma. Pode deixar, eu vou orar. Qual é o nome dela? Ora aí, Diego, nós precisamos alcançar um alvo, uma meta. Ora. Não falam piadas maliciosas quando eu estou presente. Não fala isso aqui que o Diego não gosta. Por quê? Convicções, certeza, sabe quem é em Deus, não abrir mão. Onde que eu defini isso na minha vida? Lá no começo, lá no início. Pensa como foi difícil, sendo escravo em um país estrangeiro, conseguir mudar a história pela sua decisão. Daniel não era nada. Foi levado escravo para um país estrangeiro e conseguiu mudar a história daquele país, daquele reinado pela sua decisão. Não, Diego. Daniel foi fácil. Não foi fácil. Não é fácil para mim. Não é fácil para você. Mas pelas suas decisões, você muda o seu futuro, o seu cenário. Versículo 18 e 20. Para Deus te usar, você precisa passar por um treinamento e ser aprovado por Deus. Como Daniel foi. Para Daniel estar na presença do rei, ele precisava 3 anos de treinamento. 3 anos estudando a língua dos caldeus, aprendendo sobre os deuses dele, sobre as visões dele, sobre as magias dele. 3 anos. Não é 3 dias, não é 3 meses, não é 3 horas. É 3 anos. Para estar na presença do rei. Você tem se preparado para estar diante de Deus? Você tem se preparado? Será que pelo menos você fez sua inscrição nos cursos para ser treinado por Deus? Pressões, estar preparado, estar decidido. Porque um dia a sua hora vai chegar, não tenha dúvida do seu chamado e do seu alcance. Fala assim, um dia a minha hora vai chegar. É, meu irmão. Daniel era alguém que tinha conteúdo para passar. Vemos tantos jovens dentro da igreja, vazios, sem propósito, sem uma mensagem profunda, não tem nada. Você para conversar, sai abobrinha. Só fala de besteira. Não sai nada que tem conteúdo. Não sai uma experiência com Deus. Não sai uma decisão. Não sai uma conquista. Não sai uma profundidade. É vazio, é oco. Não tem relacionamento com Deus. O dia vai chegar que o mundo vai te colocar na parede, como fez com Daniel. Ah, você é crente mesmo? Você é bom mesmo? Então vou te colocar na parede. Já diz no versículo 20, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foi colocado diante do rei. E o rei tinha percebido já que eles eram os melhores do que todos os magos do seu reinado. Colocou eles na parede, começou e fez para eles 10 perguntas. E o rei lhes fez perguntas e achou eles 10 vezes melhores do que todos. Sua hora vai chegar. Você vai ser colocado na parede. O mundo vai te colocar na parede. E o que você vai ter
da parte de Deus. E o que você vai ter para oferecer? Será que você fala o que você vive? Daniel foi questionado pelo rei, mas ele foi aprovado. Quando as pessoas te questionam no mundo, você é aprovado ou você é reprovado? É fácil ser luz aonde há luz. É fácil ser sal no saleiro. Quero ver lá fora, na sua escola, no seu trabalho, com seus amigos mundanos. Qual que é a sua atitude? Qual que é o seu posicionamento? Por conta da resposta de Daniel, no capítulo 1 de Daniel, a sua juventude, seus 14 a 16 anos de idade, ele foi um grande homem. A Bíblia diz no versículo 21, Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Depois, durante muitos anos, permaneceu Daniel na corte da Babilônia. Porque ele não abriu mão. Nós estamos no mundo. Nós vivemos no mundo. Aqui, a Babilônia é um sistema maligno, mundano, que quer atrair você, quer amoldar você, quer pegar você. Daniel, pela sua escolha, pela sua convicção, pela sua decisão, não foi pego por esse sistema, não foi pego por esse mundo, não foi tragado. Decidiu firmemente não se contaminar. E durante muitos anos serviu na corte do Egito, do rei da Babilônia. Você só entende Daniel como homem quando você vê ele como menino. O que ele foi como menino, o que ele foi como adolescente, definiu Daniel lá na frente. Definiu o alcance do ministério de Daniel. Definiu se Daniel ia ser um homem de Deus ou não. Ia ser poderosamente usado por Deus ou não. Foi naqueles 3 primeiros anos. Foi nas suas decisões, nas suas convicções. Será que você quer namorar ainda como o mundo namora? Será que você quer se moldar ao padrão do mundo? Firme seus valores. Não negocie o que Deus não negocia. Aquilo que você vai se tornar está determinado pela sua decisão e padrão durante toda a sua vida. Interessante, alguns jovens, alguns adolescentes decidem servir a Deus genuinamente, passam por tantas pressões, tantas dificuldades, saem de lutas, de guerras, chorando, feridos, mas não abrem mão do Senhor. Como isso é precioso, Deus vai honrar. O mundo vai querer te colocar na parede, a pressão vai aumentar na sua escola, o mundo vai querer fazer que você se amolde a ele. Está todo mundo namorando, por que você não namora? Está todo mundo ouvindo funk, por que você não ouve? Todo mundo amando, por que você não está amando? Está todo mundo usando saia curta, porque você não está usando saia curta. Qual que é o seu padrão, a sua decisão, a sua convicção em Deus? Queria que você abaixasse a sua cabeça. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Sem conversar. Você não conversasse com ninguém. Feche seus olhos aí no seu lugar. Sei que Deus falou com algumas pessoas aqui hoje. Pense um pouco. Quantos Daniéis vão ser levantados nesse lugar? Quantos adolescentes? Quantos jovens
que não vão negociar o chamado de Deus, que não vão abrir mão do propósito de Deus, que não vão se amoldar ao padrão deste mundo. Aonde está você, Daniel? Até onde vai a sua convicção? Até onde vai a sua decisão em servir ao Senhor? A sua radicalidade, a sua consagração, a sua entrega a Deus. Você quer ser Daniel? Vem aqui à frente. Você precisa ter as suas convicções firmadas em Deus. Você que precisa ter as suas convicções firmadas em Deus. Feche seus olhos, você que está aqui à frente. Aonde estão os Daniel dessa geração? Coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Aonde está você, Daniel? Guarda o meu coração. Deus tem te procurado, jovem. Guarda o Deus tem te procurado. coração. De Ele fazer vai te minha encontrar vontade, nessa noite. de viver pra mim mesmo. Quão insondável. Deixe as convicções de Deus ser firmadas no seu coração. Inescrutáveis são teus juros. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Seja fiel ao Minha Senhor. vontade já deixei, o teu reino Seja fiel já a Deus. ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é meu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Oh, Espírito de Deus. Seja feita tua vontade. Venha o teu reino. Seja feita tua vontade. Sabe o que me indigna, irmão? Muitas vezes nós cantamos algo, nós não estamos dispostos a viver. Fez Daniel mudar, vencer o mundo. Não foi cantar uma música, foi as suas convicções, foram as suas decisões em Deus que fizeram de Daniel um grande homem. Fizeram de Daniel, que vai fazer de você, baseado nas suas escolhas, nas suas convicções, um homem, uma mulher de Deus.
Não negocie o seu chamado. Vai ser difícil. Não é fácil. Vai custar choro. Sua carne vai gemer pelo pecado. Às vezes seu coração vai querer se esfriar. Você vai ter que correr para Deus. Correr para Deus. Correr para Deus. Às vezes você vai desanimar. A palavra de Deus diz: tem bom ânimo, jovem. Eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Está difícil na faculdade, na escola. A pressão está difícil. Está complicado. Está doendo. Senhor, quantas vezes eu cheguei diante de Deus, clamando, falando: Deus, está difícil. O Senhor me ajuda porque está difícil descer. Me ajuda porque está difícil permanecer. Mas eu não abri mão das minhas convicções. Eu não abri mão das minhas escolhas em Deus. Eu não negociava. Muitas vezes fui tentado pelo inimigo a negociar, a abrir mão. Quando eu era líder de célula, abrir mão da minha célula. Eu era discipulador, abandonar minha rede. Quando eu era membro, por pecado, por namoro e por mundo. Mas eu chegava diante de Deus: Deus, está difícil. Milagre, me ajuda. Senhor, por favor, me ajuda. Quando eu saía da presença de Deus, eu saía renovado, restaurado, com as minhas convicções firmadas, mais fortes em Deus. Deus me fortalecia todos os dias. Quantas vezes eu falei: Senhor, está difícil, me ajuda. Tinha semana que eu falava: essa é a minha última semana. Naquela semana, Deus me pegava, levantava, falava: vamos, Daniel, tenho algo para você. Não sei até o final do ano quantos de vocês vão estar. Não sei até... Hoje é o nosso primeiro culto. Não sei o próximo culto, próximo mês, próximo semestre. Quantos de vocês vão estar aqui? Deus tem uma carreira para você. Deus tem um chamado para você. Não negocie. Eu falo isso para você. Não negocie aquilo que é inegociável para Deus. Se Deus diz: não faça isso e não toque nisso, não faça e não toque, você vai se dar mal. Deus sabe o que Ele fala. Deus sabe que existem caminhos, que a porta é larga, mas são caminhos de morte. Existe um caminho que a porta é estreita. Às vezes parece que você não vai dar conta, que você não vai conseguir passar por ela. Mas no final, te conduz à vida. Quero encerrar. Não vou orar por ninguém. Apenas que você firme hoje as suas convicções. Que nós vamos nos tornar como adolescentes aqui no bairro da Cachoeirinha. Está definido pelas suas convicções em Deus. Amém? Feche seus olhos. Estamos diante de um grande desafio.
estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não entro só, sinto aqui. Deixa Deus firmar suas convicções. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. E quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Declare, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim. Preste atenção que está do seu lado. Quantas aflições eu tenho que enfrentar. Cante com Mas ela. o Senhor está sempre Na hora do chamado, você vai apontar para ela e vai falar: você tem um chamado. E quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou me enviou. Fala para ele: Eu você tenho tem um chamado, jamais vai se calar. Você tem um chamado, o Evangelho anuncia. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Eu sei que Deus não abre mão de você, não. Fala pra pessoa do seu lado. Você tem um chamado, jamais vai se calar. Profetize Você tem um chamado sobre a vida dela. que o Evangelho anuncia. Você foi escolhida no ventre da sua mãe. Eu sei que Deus não abre mão de você, não. Eu sei que Deus não abre mão de você, não. Olha pra ela. Eu sei que Deus não abre mão de você, não. De ti, por quê? Eu sei que Deus não abre mão de ti, não. Por quê? Você tem um chamado. Aleluia! Aleluia! Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima célula. Posso te abençoar lá. Amém. Deus abençoe.